O tema de hoje é sobre o chamado. E o pastor Álvaro trouxe para a gente 4 perguntas. O que fazer? Precisamos saber o que nós temos a fazer. O que fazer? Quem vai fazer? Quem vai fazer? Como fazer? Parece que é meio repetitivo, não é? O que é uma coisa, quem vai fazer é outra. Como fazer é outra também, completamente diferente. E quando fazer também. Esse quando ele botou na reunião, começou a mexer no meu coração, porque às vezes a gente faz tanta coisa atrasada ou adiantada. E isso acontece porque somos ansiosos ou somos atrasados. Acontece porque não pegamos a direção, não buscamos a direção do Senhor. Isso foi muito bacana. Ele trouxe dessa forma, eu não vou repetir, lógico, mas tem a ver com a ministração dessa noite. Temos um chamado. Você sabia, querido, que você tem um chamado? Quem sabia que tem um chamado, que existe um chamado para você? Levanta a sua mão. Cada um de nós temos um chamado. Preste bem atenção, por mais louco que seja e por mais difícil que seja, nós temos um chamado. Preste bem atenção, meu irmão, por mais que você mesmo não acredite em você, você tem um chamado. O Senhor te preparou para isso. Você tem um chamado. Você faz parte disso aqui, do quem vai fazer. Não existe uma pessoa a fazer tudo nessa terra toda. Se a gente trouxer só para a nossa igreja, não existe um para fazer tudo. Quando um faz 3, 4 coisas, você já vê que o cara já está cansado. Às vezes desanima, para. E hoje nós vamos meditar um pouco sobre o chamado do Senhor, sobre essa organização. Deus está despertando a igreja dele. O tempo mais próximo é esse, né? Então nós vamos falar de 2021, lógico. O Senhor está despertando a igreja dele nesse ano de 2021. Aleluia. O Senhor está te despertando, amado, nesse 2021. Desperta. Se liga, acorda. O Senhor conta com o teu chamado. Ele te chamou para algo. E é algo supremo, não é algo bobo, sabia? Que para a obra de Deus não tem nada menor ou maior. Não existe algo menor ou maior, existe algo grandioso, algo espetacular. E o Senhor conta com a gente. Parou minha vida de bebidas, porque Ele contava comigo. E eu mesmo sabia que eu não valia nada. Mas um dia me deram amor na igreja e fez-me entender que eu posso fazer alguma coisa para Deus, sim. Bastava eu querer mudar minha vida. Eu quis, eu determinei. A minha esposa já esperava isso, uma família boa. Obrigado de novo, diácono. E eu quis, sabe, queridos, e eu quero até hoje. Eu já falei isso algumas vezes, eu vou repetir sempre, que eu acredito que às vezes um dia acerta o coração de alguém, na segunda ou na terceira vez. Não pense em se desviar, não aceite isso. Eu falo isso, nunca vocês vão me ver desviado, porque eu aceitei o chamado. Falei, Senhor, eu não posso, eu dependo do Senhor, eu não posso mais viver sozinho. Eu preciso entender o que o Senhor tem para mim. É bem verdade que Ele já me disse algumas coisas e eu ainda não fiz, porque eu ainda me acho pequeno, me acho incapaz. Mas me desviar do Senhor, do amor dEle, da proteção dEle, nunca mais. Para que andar errante por aí? Para que perder noite de sono? Para que andar mentindo? Entendi o chamado. Tentei ensinar da melhor maneira para os meus filhos. Minha esposa hoje, eu dirigindo, ela me emocionou. Ontem a gente estava na casa do Richard, na hora da oração, ela falou, pai, a oração foi tão gostosa, foi tão boa. E o que mais mexeu comigo foi abrir meus olhos e ver nossos 3 filhos ligadinhos, orando ali, profetizando. Semente foi plantada, sabe, queridos?
Mas eu poderia ter sido aquele pai lá do passado que não quis a mudança. Poderia estar falando um monte de besteira ali. Poderia, como eu sou brincalhão, estar fazendo brincadeiras. Eu brinco muito. Eu brinco mais do que eu sou sério. Mas quando é sério, é sério. Quando é para o Senhor, é para o Senhor. E nós vamos falar um pouco sobre esse sério que Deus tem nos chamado nesse ano de 2021. Eu ministrei aqui algo e acabou que eu tinha notado algo parecido. Deus não te enxerga com a sua pequenez, Deus não te enxerga com o seu pouco estudo, Deus não te enxerga se você é baixo ou alto. Eu sempre brinco com isso, bonito ou feio, que se fosse por beleza, coitado da gente que é feio. Eu sempre falo isso. Se fosse por beleza de corpo, coitado do mais magrelo, coitado do mais gordo. Não é, é chamado. Nós somos criaturas, nós temos a nossa digital, que é diferente de todo mundo. O Senhor te fez dessa forma, porque Ele quis assim. Nem nossos irmãos asiáticos lá, asiáticos não, os japoneses, né? Nem eles, que pra gente parece que é tudo igual, não são. Eles têm lá o código de barra deles, é diferente. Botou lá, é um cara, botou é outro. Então Ele tem especialidade para o Senhor, sim. E o Senhor, quando vê a gente junto assim, ó, eu posso imaginar, é conjectura minha, Ele não vê a gente simples. Ainda mais quando a gente se reúne na casa, Ele vê a gente como o exército dele. Com armas espirituais das mãos, queridos. Sabe, preparados para esse mundo lá fora. Um mundo ruim, um mundo tenebroso, um mundo que eu falo... Não demore para o diabo, que ele quer acabar com a tua vida. O diabo quer arrebentar com a tua vida. O diabo quer arrancar a tua vida. O diabo quer te matar, meu irmão. Ele quer tirar a tua salvação. Já tem tempo, uns 2 anos, Deus tem ministrado muito isso no meu coração, porque a gente vê uma igreja muito achando que tá bom assim. Não tá, não. O diabo te odeia. E é por isso que crentes saem daqui de dentro e se desviam lá fora. Porque não acordam para as armadilhas de Satanás. Então, quando a gente está aqui reunido, eu vejo Deus nos vendo como o exército dele pronto para ir para a guerra, porque ele, a gente diz que é o nosso general, a gente aceitou ele como nosso general. Isso não pode ser só em música, isso está aqui. Ele fala que ele é o nosso general e ele nos prepara para uma guerra, às vezes física, mas a maioria da nossa guerra é espiritual. Então ele nos vê com armas espirituais, preparados, focados, na espreita, esperando. Se o diabo aparecer, eu arrebento com ele. Você não tem que ter medo do diabo. Fez barulho na sua casa, ou é galinha, ou é cachorro, ou é vento, não pode ser o diabo. Se for, você não precisa nem ir lá ver se é ele. Você, da onde você está, você repreende. Estiver deitado, você repreende o diabo, sai onde você está. É essa arma espiritual que Deus nos vê quando a gente vem aqui adorar, cultuar Ele, se preparar. Para quando a gente sair daqui, a gente está focado para as coisas espirituais que Ele tem para a gente. Ir para o céu vai ser maravilhoso. Saber que somos noiva dEle é maravilhoso. Ter um noivo apaixonado por nós é maravilhoso. Mas antes disso tudo, nós somos povo, exército dEle, e temos que guerrear. Aleluia. Deus está levantando novos guerreiros, queridos. Acorde para isso. Pare e pense nisso. Eu não sei se vocês já estão sabendo, já viram, já conhecem alguém que estão se desviando por aí. Se Deus está te sustentando, que Ele está contando com você realmente meter a mão na arma e avançar, porque 2021 chegou. Nós já passamos pelo Covid, queridos. Nós já passamos, a gente sabe disso. Precisa a lei do homem, a gente precisa obedecer, não tem por onde correr. Passamos, isso está acabando. Sobrevivemos. Mas muitas igrejas fecharam por causa da crise que passaram. E aí eu me envergonho como igreja. Muitas pessoas se desviaram porque faltou oração da parte da igreja. Faltou consagração da parte da igreja. No primeiro mês até o segundo mês, lá no condomínio onde eu moro, tinha louvores toda quarta-feira. Depois passou a ter quarta e sexta. O vírus não foi embora, acabou o louvor. Não era para ter louvor, não era para aumentar? Era para aumentar segunda, terça, domingo.
De meia hora tinha que passar para 1 hora, afinal a gente não estava fazendo nada em casa mesmo, só vendo o jornal. Por que não fizemos mais? Só lá no condomínio, queridos, que eu moro, tem tanto crente lá, eu faço parte deles. Passamos 2020, vacilamos, estamos vivos. O Senhor levanta novos guerreiros com novas visões para esse ano 2021. Se prepara, porque Deus vai te usar e você vai ficar assim: rapaz, Deus está me usando, nem acreditei. Vocês vão trazer testemunhos para o lar de vocês e para dentro da igreja. Deus vai usar vocês de forma diferente. É a vontade dele, não é porque eu estou falando, porque eu quero, nada disso. É Deus que manda falar, querido. Se prepara que Deus vai te usar de forma diferente. É necessário, queridos. Sofremos um abalo terrível em 2020 ou não sofremos? Ou a gente, como igreja, vai se preocupar só em recuperar o financeiro que perdemos, os empregos que perdemos, as dívidas que ficaram? Será que a gente vai se preocupar só com isso? Pessoas se desviaram, queridos. Deus está levantando novos pastores para cuidar de ovelhas. Existem pessoas desviadas, e pessoas desviadas, o pastor tem que ter muita paciência, tem que ter amor, longanimidade. Deus está levantando pastores nessa geração. Queridos, presta atenção, o pastor não é quem prega não, acorda, se liga nisso, tá? Quem prega é pregador, sabia disso? É apóstolo, pastor é quem cuida. Então, minha irmã, se você cuida de uma vizinha, se você cuida de uma irmã sua, você é a pastora dela, você está cuidando, você está dando amor. Até um dia o óleo ser derramado sobre sua cabeça, você ser reconhecido, é outra história. Sabe, irmão, se você no seu local de trabalho, você já leva a Bíblia, já ora, já prega, já fala alguma coisa ali, e as pessoas estão antenadas, estão querendo voltar para o Senhor, porque você leu um versículozinho que seja, você está pastoreando, você está cuidando, você está preocupado com aquela ovelha. Se liga, Deus está despertando essa geração 2021. E eu estava com essa mensagem já preparada, e hoje o pastor Álvaro falou algo que acabou de acertar meu coração. Deus está levantando novos adoradores, não verdadeiros, que a gente já conhece, que temos que ser verdadeiros. Novos adoradores, vírgula, que se consagrem. Ele falou algo aqui hoje de manhã para a gente. Não foi, Jossana? Cantar, tem um montão que canta. Eu já cantei muito samba, pagode lá no meio da turma lá. Cantar, qualquer um canta. Se precisar fazer curso, faz também. Consagrado é outra história. Entenderam? Tocar, muita gente toca. Consagrado, que agrade a Deus, é outra história. Deus está levantando adoradores que se consagrem. Se prepara, se Deus começar a te... Nem ria, tá? Começar a te pegar cantando no chuveiro, vai levando a sério que é Deus no mistério contigo. Se tu começar a batucar alguma coisa em casa, pode procurar o pessoal do louvor e falar: ó, está acontecendo algo diferente comigo. Se você começar a ouvir um louvor e entender as notas diferentes de um violão no fundo lá, começa a se ligar, procura o ministério de louvor, que Deus está querendo algo diferente contigo. Aleluia. Abra a palavra do Senhor comigo, queridos, em Efésios 3. Vamos passear um pouco na Bíblia hoje, 8h15 ainda. Efésios 3, nós vamos ler por enquanto do 14 ao 21. Vou ler bem devagar para tentar não voltar a ler de novo, porque alguns versículos são muito bem explicados e totalmente profundos. O apóstolo Paulo aqui, ensinando a igreja, ele fala: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, preste bem atenção, queridos, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Deus concede poder a cada um de nós, amém, queridos? Mediante a quem? O teu Espírito, tá de letra maiúscula.
É o Espírito do Senhor, é mediante o Espírito dele que ele te concede poder no homem interior. 17. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé. A Bíblia é tão perfeita que ela dá alguns detalhezinhos para a gente poder entender. Esse pela fé não está aí à toa. Porque realmente, como que a gente vai entender que Cristo habita em nós, né? Se é Cristo, se foi homem, ou se é Deus e tal, como é que habita em nós? É pela fé, queridos, é pelo Espírito dele. Ele habita, ele tem te sustentado, ele tem te alimentado, ele tem te ensinado, ele tem forjado o teu caráter, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos, ou seja, com o teu irmão que está do lado, com o teu irmão que ficou em casa, com o teu irmão que é vizinho de outro bairro, compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede, ultrapassa todo entendimento. O amor de Cristo não dá para a gente medir, tanto que a gente chora, tanto que a gente se desespera com o tamanho do amor. Eu tenho 3 filhos, e eu posso imaginar Deus dando o filho dele, o único, na cruz por nós. Não dá para medir esse amor. Quando eu paro para pensar, eu fico assim, rapaz. No meu testemunho, vocês sabem disso, a minha caçula, a gente chegou a levar para retirar, para abortar, e como que a gente fala e dói até hoje. O amor dele não dá para a gente medir, não tem como. Excede o nosso entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude dele. Deus quer nos dar da plenitude dele, a sabedoria dele, a unção dele, a vontade dele. Deus quer nos dar a plenitude. Deus é tão tremendo que ele poderia nos dar só uma fagulha, já seria o suficiente. Ele quer nos dar da plenitude dele. Para isso temos que ser santos, para isso temos que parar de pecar, para isso temos que ser obedientes, para isso temos que ser irrepreensíveis, temos que ser longânimos, temos que ter amor. Afinal, ele é amor e derramou do amor dele em nós. Numa parte do texto a gente vai ouvir sobre isso. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Eu vou repetir o 20. O que você tem pedido? Pode sentar, queridos. O que você tem pedido a Deus? Pensa aí um pouquinho. O que você tem almejado na sua vida, tanto ministerial, quanto profissional, quanto sentimental, amorosa? Sabe a sua vida. A vida é sua. O que você tem pedido a Deus? Pensa aí. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você está pensando. Infinitamente mais. Infinitamente mais. Vou dar só um exemplo. Se você pensa um dia ser rico, tem pecado sobre isso, gente? Você querer ser rico? Nem um pouco. Senão vocês podem começar a mandar dinheiro lá para casa de graça e eu fico rico. Não tem problema com isso não. A gente não pode ser ambicioso e querer o que é do outro. A gente não pode roubar e ser rico com isso. Agora, querer ser rico, problema nenhum. Tem problema nenhum. Basta Deus abençoar e te botar rico. Então, Deus ele pode fazer infinitamente mais. Olha que doido. Se você pensa um dia ser rico, Deus pode te botar infinitamente mais com dinheiro que você não consegue somar. Esse é Deus. A gente que não acompanha isso. A gente que não entende que ele pode. A gente bota 200 no bolso. Ai, Deus já fez. Fez não. É só 200. 200 acaba. Fácil, rápido. Se o carro quebrar, então, né, Richard? Deus pode fazer infinitamente mais. Infinito é infinito, gente. Infinito é infinito. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Infinito é você não ter como contar. É infinito. Deus pode fazer infinitamente mais de tudo. Tudo, ó. Mais do que tudo. Não é de uma parte, não é da 10ª parte. Ele pode fazer mais do que tudo quanto pedimos ou até pensamos.
Às vezes a gente nem pede, né? A gente só pensa, ah, Deus, uma lancha, eu nem quero, mas seria bacana ter uma lancha. Deus podia encher o mar de lancha. Consegue entender isso? Que é infinito. É doido, mas é infinito. É doido, mas é isso aí que diz. Se você pensa numa lancha, Deus pode acabar com o mar, botar tanta lancha sua que não tem mar. Ou ele não pode? Deus me deu essa deixa que eu vou lembrar. Minha esposa ministrou uma palavra em casa esses dias e ela falou do Covid, e a gente estava apavorado com o Covid, ainda estamos apavorados com o Covid, correto? Preste bem atenção, entenda. Mais forte que o Covid, sabe o que é que está vindo por aí? Cristo. Quando ela falou, nós ficamos assim, ó, onde que ele quer chegar? Cristo é uma vez só e é assim, ó, toma. Conseguiram entender? Covid bateu, deu tempo de a gente ir no hospital, tomar um remédio, ficar em casa quieto, deu tempo de ajeitar a vida. Ai, Senhor, eu estou em pecado, deixa eu ajeitar minha vida, já que não foi Jesus que voltou, vou ajeitar, estou na igreja, vou orar, vou me consagrar, ai que bom, passou, ufa. Entenderam? A volta de Cristo é mais forte. Tem que ser mais preocupante. Porque a Bíblia diz que é assim, ó, toma. Não vai ter remédio, não. Não vai ter essa discussão se toma vacina ou se não toma vacina, não. Não vai ter discussão se vai para o SUS ou se pega dinheiro emprestado para poder ir para o particular, não. Jesus voltou e fez assim, ó, voltou. E a gente preocupado se vai morrer com Covid. Rapaz, eu fiquei olhando para minha esposa assim, e falei, rapaz, que palavra. Precisa ser forte para a gente poder entender. Às vezes a gente se preocupa com tão pouca coisa, por mais preocupante que seja, mas é pouco. Quem sabe se nós orássemos assim, Senhor, aqui o Covid não, Senhor, aqui o Covid não, Senhor, aqui o Covid não. Quem sabe se a gente fizesse isso, o versículo 20 não seria verdade na nossa vida. Ele seria capaz de fazer infinitamente mais do que isso. Fizemos isso? Não mente, hein? Eu não fiz. E se a gente tivesse feito, gente? A gente ia estar aqui tranquilaço aqui dentro, tranquilaço na nossa casa, porque a gente entende que não. Calma aí, o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Aqui não vai ter Covid. A gente não é precisar romper na sociedade, a gente não é precisar abusar da sociedade. Estou trazendo para a nossa segurança, amém? Não, aqui não vai bater, porque meu Deus é poderoso para isso. Mas nós ficamos como? Fala sério. Pode falar, gente, eu também fiquei. Quando bateu o primeiro mês, falei, meu Deus do céu, esse troço é verdade. No condomínio não aparecia ninguém na varanda. Parecia um deserto assim, ó. Parecia ninguém na varanda. Ficava assim, as pessoas estão com medo de chegar na varanda, que esse troço vem no vento. Mas se tivéssemos orado, Deus traria essa garantia para a gente. Ó, eu sou capaz de fazer infinitamente mais. Fica tranquilo com isso aí. Amém? Efésios 4, vamos ler de 1 a 6 também, dá tempo. De 1 a 6, nos lembra o seguinte, estamos falando de chamado, tá, queridos? Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, Paulo falando com a igreja, que andeis de modo digno, andemos de modo digno, da vocação a que fostes chamados. Deus te chamou para quê, irmão? Então ande de forma digna. Seja digno em tudo que você fala, em tudo que você faz, da forma que você anda. Se comporte bem, faça o melhor. O patrão não presta, faça porque você vive para Deus, você não vive para o patrão. Pede as contas, pô, sai, você depende de Deus, pô. Faça bem. Teu marido, irmã, é bagunceiro igual eu sou, faz igual minha esposa, trata bem. Cuida, para na hora certa chamar atenção e corrigir. Mas faça o melhor. Seja uma boa esposa. Eu não tenho problema com isso, mas se você tem uma esposa, eu não sou bobo, né? Se você tem uma esposa que te dá trabalho, trata bem, rapaz. Dá amor, cuida. Dá um cheiro. Chama de minha nega, minha branca, minha magra, minha gorda, seja o que for, do jeito que você chama, mas trata bem.
Viva dignamente, deixa seus filhos verem, deixa os vizinhos verem, deixa teu pastor ver que você trata bem. Afinal, você casou, isso faz parte de um chamado. Você assumiu uma família, que vale a pena lembrar que é o nosso primeiro ministério, amém? Primeiro ministério, não adianta pregar, querido, não adianta pregar, cantar, pular, dançar, não adianta. Se você não cuida da tua família, Deus está assim, coitado dele lá embaixo. Vai abençoar porque minha palavra está sendo pregada, mas ele, queria tanto ele aqui no céu. Andemos de forma digna da vocação que nós fomos chamados, com toda, presta atenção, humildade e mansidão, com longanimidade. Olha a Bíblia agora sendo forte com a gente, suportando-vos uns aos outros em amor. Sabe por que eu entendo que esse suportando-vos está aqui? Porque o primeiro mandamento é ame um ao outro. Ama. Aí Deus fala assim, já que é difícil, então suporta. Tipo assim, se vira. Suporta em amor. Tem mais, versículo 3. Está dizendo que vai ser fácil? Dá uma olhada aí, esforçando-vos diligentemente, preocupado, vigilante, sempre, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Não tem paz, não tem igreja que avance se a gente não tiver unidade, se não houver paz. Temos que pregar a paz, temos que viver a paz, temos que ser humildes para isso, pedir perdão, se reconciliar. Isso é Bíblia, gente, e é fácil porque é Bíblia. Não vem dizer que é difícil porque não é. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança na vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aleluia! Há um só Deus que é Pai de todos nós, queridos. Vocês querendo ou não, nós somos irmãos. Vocês querendo ou não, vocês olham daí de baixo para cima, que rapaz, eu sou irmão desse cabeçudo, chato, vai brigar com Deus. Ele é Pai de todos nós e nos ama da mesma forma. O colo que Ele dá para mim, Ele dá para cada um de vocês. E o chamado que Ele tem é sério, tanto para mim quanto para cada um de vocês, assim como é para o pastor, que hoje está em vida dupla. Consegue entender que está faltando da igreja do Senhor? Se o pastor Álvaro está precisando ter vida dupla, tocar duas igrejas, tal não está faltando. Deus tal não está preparando um novo povo, novos pastores, novos adoradores, novos pregadores, novos cuidadores, novos zeladores, tal não está. Se não tivesse, o pastor não precisava estar nessa correria doida. Vamos um pouco mais de leitura, eu vou parar aqui, Efésios 5, 1 e 2 só, 8:30, nós vamos orar. Tu és tremendo, Senhor. Tu és amor, Senhor. Efésios 5, 1 e 2 nos lembra o seguinte, queridos: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Se entrega a Deus, queridos. Nós vamos orar nessa noite. Pastor pede sempre que nós oremos, entregando o nosso chamado como aroma suave a Deus, sabe? Vamos fazer de forma bem gostosa, porque é para Deus. Fala para Deus: Senhor, obrigado pelo renovo, obrigado porque o Senhor confiou e continuou confiando em mim. Obrigado porque ainda há tempo de fazer tantas coisas nessa terra. Dá tempo, gente. Eu anotei algo aqui que vou passar rápido. A gente ouve na Bíblia, a gente aprendeu sobre chamado desde o início, é ou não é? Foi ou não foi? Desde o início, Adão, o primeiro chamado. A gente conhece isso. Noé, Abraão, José, todos eles tiveram ou não tiveram?
Davi, todos eles, todos, os profetas. Então, imagina profetizar na época dos caras lá, dos nossos irmãos, terras difíceis de serem profetizadas, e eles lá de frente, lá profetizando, só Deus sendo por eles, assim, só Deus, mais ninguém. É difícil, gente, mas esse só que eu usei é todo, correto? Afinal era Deus que era por eles, e é Deus que é por nós hoje em dia, amém? Chegou a nossa fase da igreja do Senhor, agora é com a gente. Eu notei que agora somos nós, a igreja do Senhor. Não podemos andar por vista, e sim por visão de Deus. Josué e Caleb mexem sempre comigo, porque eles não viram por vista, eles venceram por visão. Já preguei sobre isso também. Deus falou: vá lá só para ver, vai lá ver a terra que eu vou te dar, que eu vou dar a vocês aí. Mandou 10 espias, 8 voltaram apavorados, que tinha terra, tinha gigantes e tal, o povo era fortificado, fortalecido. Josué acordou: não, calma aí, pô, não é por vista, é por visão. Deus já falou que vai dar a gente, não, vamos lá, pô. A igreja de hoje precisa ter essa visão de Josué e de Caleb. Não, calma aí, eu sei que está difícil, mas Deus é conosco, Deus nos deu um chamado, e se Deus me deu um chamado, eu vou avançar, por mais difícil, por mais complicado que seja. Não foi fácil para os discípulos que andaram do lado de Jesus, ou foi? Foi nada, gente, foi nada. A gente brinca muito, Pedro negou e tal, logo o cara que era brabo, vai lá enfrentar, saber que vai morrer mesmo. Foi fácil não, mas Deus teve misericórdia, olhou como foi ministrado essa noite, como filho, e Pedro deixou a história dele escrita para a gente, queridos. A gente brinca, o Pedrão, né? Tá faltando Pedrão nessa geração, sabia, gente? Que defende o evangelho a ponto até de fazer besteira. A orelha do soldado foi embora, mas eu tenho certeza que era metade da cabeça que ele ia acertar. Com certeza o cara fez assim, ó. Tá faltando soldados que metem a mão na espada mesmo e falam: não, eu vou. Se Deus falou, eu vou. Se Deus me deu essa visão, se Deus conta comigo nesse chamado, eu vou. Afinal, é Deus que é por nós. Amém, queridos? Primeiro Coríntios 13. Eu falei que ia parar, mas é o nosso último ensinamento para a gente orar. 1 Coríntios 13 fala sobre o dom maior, que é o dom de Deus, que é o dom do amor, e nos ensina algo que a gente já sabe há muito tempo, mas para esse tempo que a gente vive, é necessário a gente despertar para isso. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Temos que cumprir nosso chamado em amor. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, você pode ter o conhecimento que for, querido, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, esquece. Bíblia, tá? É Bíblia. Não adianta termos tanto conhecimento, se não fizer por amor, para Deus, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, difícil alguém hoje, ainda mais nessa geração, ter essa coragem, correto? Você não tem visto isso por aí, os mártires. Se não tiver amor, nada disso aproveitará. Façamos em amor, queridos. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana. O amor não se envaidece, não se ensoberbece, não se conduz de qualquer forma inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal, não se alegra com a maldade, com a injustiça, mas se alegra com a verdade. É um texto batido, mas é um texto forte. É um texto que é a marca da igreja, tem que ser isso na nossa vida. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Com o nosso chamado precisamos
entender e acreditar sobre todas essas coisas. Temos que ter fé a esse ponto de entender que Deus conta conosco e que vai nos usar da forma mais simples possível, mas vai nos usar. E sabe que nós vamos ter amor suficiente para dar, a ponto, conforme nós falamos hoje pela manhã, de algo que está chegando para nós, de realmente a gente ver o Romão tomado pelo Senhor, não pela marca da Igreja Nova Vida, que o bom mesmo é que a Batista, a Assembleia de Deus, as outras que estão lá para cima também façam a sua parte, mas quem sabe não vão ver a nossa parte, vão copiar e vão fazer. Quem sabe não vão ver, vão vir, vão se reunir, coisa que a gente sabe que não existe em 3 igrejas, nas denominações, mas se nós fizermos com amor, pode ter certeza que isso vai acontecer. O amor de Deus constrange o ser humano, e a gente vai conseguir avançar, eu creio dessa forma. Amém, queridos? Vamos orar, vamos ficar de pé, vamos conversar com Deus sobre o nosso chamado. Cada um sabe do chamado que tem, queridos. Cada um sabe o que o Espírito tem trazido à sua mente a cada dia. Cada um sabe o chamado que foi paralisado. Cada um sabe o chamado que nem iniciado foi, seja por timidez, por vergonha, seja pelo motivo que for, mas você sabe que quando você dorme, eu tenho certeza disso, queridos, Deus fala contigo no teu coração. Deus faz, eu sei que Ele faz. Eu não sou especial, Ele não faz só comigo. Assim como Ele nos corrige quando estamos andando errando, Ele nos fala do chamado, Ele nos fala. Sabe, queridos, isso não é nem para mim, graças a Deus. Você que já adorou e parou, você sabe que Deus fala que tem saudade de quando você adorava. Você que já ministrou nas ruas, você sabe que Deus tem falado, que saudade daquele tempo que você tinha essa coragem de ir para a rua ministrar para os meus. Tudo é dele, queridos, tudo é para Ele. Pense nisso, a gente ouve, a gente repete, às vezes a gente não entende. É para o Senhor. Se você cuida de alguém, você está cuidando de alguém para o Senhor. Se você cuida de alguém, você cuida com o Senhor. Ele não te chama para trabalhar para Ele, Ele te chama para viver com Ele. Você anda com Deus, você faz com Deus, você faz para Deus. Quando você faz, você agrada a Deus. Quando a gente fala do emprego, que é o que mais mexe com a gente, se o patrão não presta, faz com zelo. A sua vida é para Deus. Você está dando bom testemunho para Deus naquele lugar. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Cada um faz a sua oração, lógico, mas vamos orar a Deus, agradecendo pelo nosso chamado, em nome de Jesus. Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite, ministrou Tua palavra sobre a nossa vida, e nos lembrou e nos deu tanta garantia da nossa humildade, do nosso comportamento, de nos amarmos, de cuidarmos uns dos outros, de suportarmos em amor. Te agradecemos porque o Senhor quis dessa forma, que saíssemos da nossa casa e viéssemos entregar um perfeito culto ao Senhor, um perfeito louvor, e certos da Sua presença, o Senhor nos encheu com a Tua glória nesse lugar, e ministrou o nosso coração a nos lembrar do nosso chamado, do nosso serviço, na obra do Senhor, com o Senhor. Espírito Santo de Deus, vem mover dentro de nós, que essa noite seja uma noite diferente para nossas vidas, e que possamos viver dias diferentes, maravilhosos em 2021, que façamos parte da Tua igreja, que vai avançar nos lares, vai avançar nos hospitais, nos presídios, nas ruas, nos becos, nas vielas, a pregar, Senhor Deus, a Tua palavra, palavra de cura, de libertação, de salvação, uma palavra segura para as pessoas, a ponto de podermos falar: pode acreditar, porque Ele fez na minha vida, e Ele pode fazer na sua vida infinitamente mais do que fez na minha. Pode me dar a mão e ir para a igreja comigo, porque eu sei que lá vai ter salvação para você e para a tua casa.
Deus, nós te agradecemos que o Senhor está renovando a nossa mente, conforme conhecemos em Romanos. Nós não vamos ficar paralisados neste tempo, neste século, neste mundo. Vamos renovar a nossa mente para que possamos experimentar a sua perfeita, boa e agradável vontade sobre as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor ministrou e o Senhor vai buscar a cada um de nós como noiva do Senhor, imaculada. O Senhor vai nos encontrar, Senhor, sem erro, sem pecado, aguardando o Senhor como um noivo apaixonado, e assim passarmos a eternidade com o nosso Deus tremendo, nosso Jesus maravilhoso, que nós cantamos lindo, 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 e cantamos que somos apaixonados. Muito obrigado, Deus, que o Senhor confia em nós o nosso chamado, e que possamos fazer com excelência cada dia mais, para que possamos alegrar o teu coração. Te agradecemos, te agradecemos.